Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que acompanham conosco programação, todos aqueles que estão ouvindo a nossa programação pela rádio FM 100,3 e que têm nos acompanhado dias, semanas, meses através dessa emissora e que também têm aproveitado o máximo no aprendizado, e a todos também que ainda não têm o conhecimento da verdade dita da Escritura, da verdade revelada da palavra. A todos os nossos ouvintes, direto e indiretamente, nós agradecemos por sua audiência, agradecemos por ser um dos nossos ouvintes nessa programação. Evidentemente que nossa programação atinge várias pessoas de diversas crenças, de diversos segmentos de fé, de entendimento e de compreensão. E por causa disso, há uma necessidade de nós continuarmos com esta programação para levar aos nossos queridos ouvintes a verdadeira identidade, a verdadeira fé, o verdadeiro batismo e a verdadeira forma pela qual Deus dá para nós compreendermos as Escrituras, que é o entendimento aberto. O entendimento aberto é a única forma de nós podermos entender as coisas de Deus. Somente através do entendimento aberto, através da revelação, da compreensão divina, que nós podemos compreender as coisas que estão escritas na palavra, que foram ensinadas pelos apóstolos e também que estão na palavra em forma de parábola, em forma de mistério, pelas quais Deus também tem seus meios de trazer sua revelação profética por meio de um profeta. Mas é mais que necessário que tenhamos uma compreensão, tenhamos um entendimento aberto, relacionado a Deus, às coisas de Deus, relacionado à própria vontade de Deus, relacionado aos desígnios de Deus, aos planos de Deus, do que Deus quer, do que Deus está querendo e do que Deus há de querer. Por isso que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, escrita, nas quais podemos dizer numa linguagem que é a nossa bússola, nossa referência, a nossa bússola que aponta-nos aonde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. A Bíblia, as Escrituras, é a escrita mais antiga que nós temos e é ela que dá a nós o entendimento, o esclarecimento da existência de Deus através da expressão da palavra, nas quais também temos a criação, as coisas criadas
as coisas existentes, a vida, que também provam a existência de um ser supremo, desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há no universo. Por isso que eu quero começar esta programação em uma série de mensagens falando sobre Deus. Quem é Deus? Como Deus se identifica para nós? Como Ele se mostra para nós? Como Ele se revela a nós? Como Ele se manifesta a nós? Por que de todas as coisas? O porquê de muitas coisas? O porquê de muitas respostas na humanidade, na qual são vagas, vazias, onde a humanidade, onde as pessoas têm muitas perguntas e poucas respostas. E isto é pelo fato de que as pessoas não procuram a fonte correta para obter suas respostas. E todas as respostas para todas as perguntas, elas estão exatamente nas Escrituras, na palavra. É ela que mostra quem nós somos, é ela que revela quem nós somos, é ela que mostra o que somos, é ela que revela a nossa natureza, é ela que nos mostra a saída, é ela que nos mostra a esperança, é ela que nos dá fé, é ela que também traz ao conhecimento um julgamento, a justiça, enfim, a Bíblia, a palavra, as Escrituras, estão nelas todas as respostas para todas as perguntas humanas. De onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, o porquê de estar aqui e para onde nós vamos. E que lugar poderemos ir, dependendo da nossa compreensão, do nosso comportamento e das nossas atitudes. Todas essas respostas estão na Bíblia. Mas para encarar essas respostas, em primeiro lugar, nós temos que entender que há um Deus. Há um Deus. Existe um Deus. O Criador, o Sustentador, o Poderoso, o autoexistente de si mesmo, aquele que tem o domínio para si e por si de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Para isso é necessário que você entenda, a princípio, mesmo que não entenda tudo, mas a princípio crer nesse Deus existente, que por sinal era o primeiro mandamento no Antigo Testamento, crer no Senhor Jesus Cristo, crer nesse Deus existente. No entanto, as pessoas elas não querem a palavra escrita, no qual a Bíblia, como forma da existência de Deus. E, no entanto,
no próprio princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, ali ele mesmo afirma: a princípio de tudo e em começo de tudo, Deus já aparece no princípio afirmando: eu criei os céus e a terra. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A própria expressão das Escrituras, da Palavra de Deus, Deus já se principia, ele já começa, já inicia-se no livro de Gênesis, que quer dizer o começo, que quer dizer o princípio, ele já aparece afirmando, criando os céus e a terra. Então, as próprias palavras de abertura da Bíblia anunciam a existência de Deus. As Escrituras não tentam provar a existência de Deus, elas asseveram, apoiam, inclinam, concluem, declaram que o conhecimento de Deus é universal. As Escrituras reconhecem, patentiam a existência de Deus, declaram os homens não apenas da existência de Deus, mas também as Escrituras compreende-se também uma certa compreensão de quem é Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 20, que ali nós vemos que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, se estendem, mostram, declaram a sua própria divindade, claramente se reconhecendo desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso quer dizer que as coisas criadas, as que podem ser vistas, as que podem ser tocadas, as que podem ser admiradas, como os rios, como as árvores, como as rochas, como as florestas, admiradas como as estrelas, as nuvens, a chuva que cai, os pássaros, os animais. Todas essas coisas, as visíveis, essas nas quais nós admiramos, que ficamos estupefados, deslumbrados com toda essa grandeza palpável que se sobressai diante dos nossos olhos, que enche, deslumbra os nossos olhos, elas declaram por si mesmo, no momento em que nós a contemplamos, declaram por si mesmo a existência de Deus. Um Criador, um ser que está por detrás de todas essas coisas belas que somos testemunhas e que vemos com os nossos próprios olhos e que sentimos e que dela também aproveitamos e até moramos e saboreamos. Então, essas coisas já provam a existência de Deus. Então, a cada coisa que eu admiro, que nós admiramos,
admiramos um belo pássaro, um belo cavalo, uma bela cachoeira, uma bela mata, admiramos uma bela floresta, admiramos um belo pôr do sol, um belo nascer do sol, uma chuva, um arco-íris despontando de ponta a ponta. Quando nós estamos contemplando estas maravilhas, estamos declarando, recebendo uma declaração de que há um Deus por detrás disso tudo. Então, evidentemente que mesmo que Deus não apareça por si mesmo visivelmente, existe o princípio, um sentimento, algo dentro do ser humano chamado de fé. E esta fé canaliza, possibilita a nossa compreensão mais que racional no sentido de aceitar este fato, esta verdade. As pessoas em todas as partes, elas creem na existência de um ser supremo, perante a qual elas são moralmente responsáveis. Por que eu digo isso? Porque eu estou me referindo dessa maneira que em todas as partes há pessoas que creem na existência de um ser supremo, perante a qual elas são moralmente responsáveis. Isto porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, os gentios nas quais somos nós. Os gentios reconhecem a existência de um ser supremo. Esta crença é inata. Ela é inata no homem e vem da sua intuição racional. De qualquer forma, o homem, ele possui uma alma. Existe uma entidade espiritual dentro do homem, na qual não faz parte nem do sangue, nem dos ossos, e nem dos músculos, na qual o homem é formado. A própria ciência provou recentemente, há décadas recentes, que dentro do coração do homem, da mulher, existe um pequeno compartimento, uma pequena fenda, onde não há sangue ali, onde não há nada. É apenas um pequeno vácuo, um pequeno lugar dentro do coração humano, minusculamente. E ali muitos dos cientistas descobriram que ali é o lugar ocupado pela alma. E essa alma que está no homem, ela é, na verdade, essa entidade espiritual que está dentro do homem, mesmo que ele não demonstre nenhuma fé, nenhuma crença, por ter uma alma, por ele ter esse agente espiritual dentro dele, a alma tende a inclinar para algum tipo de adoração. Ela tende a inclinar para algum tipo de Deus. Porque esta é a parte espiritual de inclinação na qual Deus colocou dentro do homem. O fato do homem ser racional não define sua fé e nenhuma esperança. Mas o fato dele ter uma alma
ele tende a inclinar para alguma coisa na qual seja para ele ou para ela um tipo de Deus, na qual indiretamente acaba adorando. E se ele não tem a ideia, a informação, o entendimento, a compreensão correta e canalizar esta adoração ao verdadeiro Deus, ele adora qualquer coisa. Ele adora o carro, adora a esposa, adora o filho, adora um artista de cinema, adora um cantor, e isso se torna para ele um ídolo do futebol, um ídolo da música sertaneja, um ídolo do rock, um ídolo do cinema, porque há algo nele que inclina para alguma coisa maior do que ele. E isto está no ser humano. E, no entanto, é esta crença que é inata no homem e vem de uma intuição racional, por esta pessoa, esse homem, não ter esse entendimento de canalizar esta intuição racional para uma fé, Satanás aproveita, desafia, e é neste ponto que encontramos a maior batalha do mundo hoje em dia. A luta entre a fé e a incredulidade, entre a fé e a descrença. E é aqui que a fé do homem começa. Ele deve aceitar este inerente reconhecimento da divindade e deve declarar que isto pode se tornar uma força, algo real, genuíno na sua vida. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima ou que vai se aproximar de Deus, há uma necessidade de compreender-se que creia primeiramente que Deus exista. Hebreus capítulo 11, verso 6. Há uma necessidade, primeiro, de que ele creia, entenda, de que Deus exista. E de que, a partir do momento que ele passa a entender que ele exista, ele pode então buscar por esse Deus, porque ele torna-se galardoador daqueles que o buscam. Então, nessa linha de pessoas que não aproxima de Deus para crer nele, que descarta as hipóteses da existência de um Deus, existe vários termos que definem esse tipo de pessoa. Letra A, por exemplo, infiel. O infiel é aquele que descrê de alguma religião, principalmente do cristianismo. B, o séptico. O séptico é aquele que adota uma certa atitude de dúvida. C, existe o agnóstico. O agnóstico é aquele que nem nega e nem afirma a existência de Deus. Existem muitos agnósticos por aí.
Existem pessoas até mesmo frequentando igrejas com atitude agnóstica. Está ali, não nega definitivamente, mas também nem afirma a existência de Deus. O séptico é aquele que está ali, mas sempre mantendo aquela dúvida sobre a existência de Deus e de suas ações. Existe também o ateu. O ateu é aquele que nega a existência total de Deus. Ele nega a existência total de Deus. E também existe o panteísta. O panteísta é aquele que se identifica, por exemplo, o universo com Deus, negando a sua personalidade. Então, essas pessoas que definem esses termos, elas também têm sua descrição. Elas também têm sua descrição naquilo que eles inclinam a ser. Por exemplo, a descrição de um ateu, a descrição bíblica para um ateu, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 1, diz, ó o insensato em seu coração. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Então, por aí você já percebe-se que o termo ateísta, a própria Bíblia descreve ele, desnuda ele, mostra sua completa descrição. Vem Davi, no seu Salmo, de número 14, versículo 1, onde diz, o insensato diz em seu coração, não há Deus. Então, esta descrição bíblica de um ateu confesso. O ateu confesso é aquele que declara de imediatamente, não existe tal coisa como Deus. Não creio em tal coisa como Deus. Não existe esse tal de Deus. Esta é a descrição de um ateu em seus termos. Então ninguém, a não ser um insensato, negaria a certeza de Deus. Se, na verdade, há verdadeiros ateus, é questionável. Até a veracidade de um verdadeiro ateu, ela é existente. Não pode se questionar um verdadeiro ateu, porque um verdadeiro ateu declara a sua posição ao negar a existência de Deus. Então, até ao ateu é inquestionável a veracidade de sua posição em relação a Deus. Mesmo os ateus confessos, como Khrushchev, tem se referido, na qual se referiu a Deus em suas conversações, Khrushchev, ele, nas suas conversações, nos seus bate-papos, nas suas expressões, não obstante, o ateu, ele é um tolo. Negar a existência de Deus é afirmar que a verdadeira raiz da natureza do homem é uma farsa. Então, negar a existência de Deus o faz ser um tolo. Um tolo. Por quê? Porque fazendo isto, seria afirmar
que a verdadeira raiz da natureza humana se torna uma farsa. E Deus, ele insistiu nessa verdade de si mesmo, existente no verdadeiro âmago de toda a natureza humana. Então, amados ouvintes, irmãos que estão acompanhando conosco na rádio FM 100,3, nós estamos aqui mostrando para vocês, nessa série de mensagens que começa nessa semana, falando sobre Deus, sua divindade, sua existência. Então, observe que o resultado, a resultante negação de Deus, veja bem, o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus, não que nós conhecemos a Deus pela mente, não se estuda Deus, porque a teologia, uma forma de estudar Deus, estudar a mente de Deus, isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Estudar Deus, isso é um equívoco. Não existe estudar Deus. Deus, o que ele faz, ele nos dá porções, pepitas. Ele nos dá informações. Ele nos dá algo para que nós possamos chegar na sua essência, para que nós possamos chegar ao conhecimento dele. E não ir diretamente para a mente de Deus e estudar Deus. Isso é um equívoco, é um erro dessas igrejas, dessas denominações, dessas instituições que fazem faculdades e tomam homens para se alistar no Evangelho e assim fazer um curso sobre Deus, fazer uma teologia sobre a mente de Deus. Isso é um absurdo. Então, o conhecimento de Deus, pela revelação, pela palavra, ele enobrece o homem, seja ele estudado ou não, seja ele formado ou não, seja ele rico ou pobre, seja ele de qualquer situação na sociedade. O conhecimento de Deus, pela revelação divina, enobrece o homem, purifica, santifica o homem. Quanto maior for o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa revelação que o homem tiver de Deus, o mais santificado ele será. Ele terá uma fé mais pura, ele terá um entendimento mais puro, ele terá uma fé mais genuína. Quanto mais ele tiver esse conhecimento dado por Deus por sua revelação, a sua fé será mais apurada, uma fé mais pura, mais condensada. E o contrário de Deus, e o contrário também é verdade. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele abre aos montes, aos pares, as comportas que receberão uma enchente de imoralidade, impurezas e incertezas, e de alegações e afirmações absurdas. Então nós vemos esse fato ocorrendo no mundo hoje em dia. Com a remoção de Deus, principalmente, das escolas, retirando as Bíblias, né?
o momento naquele quadro, o momento naquele momento na escola, retirando, removendo Deus das escolas, das instituições. Nós vemos, nós vemos que as pessoas, a sociedade, eles se tornaram em agnósticos por completo, referindo-se ao agnosticismo. Eles se tornaram agnósticos. E o agnóstico é aquele que vive uma vida em que nem nega e nem afirma a existência de Deus. E quando isso é removido da sociedade, é tirado das pessoas, essa forma de conduzi-las a isso, as pessoas passam a ter um comportamento gnóstico, agnóstico e sépticos a ser criados, tendo como resultado uma completa quebra dos padrões e da moral. No livro de Romanos, capítulo 1, por exemplo, mostra esse fato claramente. Então, amados e preciosos ouvintes, irmãos que estão acompanhando conosco esta programação, nós paramos por aqui apenas nessa abertura sobre este assunto, sobre Deus, mostrando aqui a definição e o caráter, né, de certas posturas de comportamento a Deus, sobre sua existência, que leva o homem, pelo lado racional, uma conduta invariável nas Escrituras, pelo conhecimento da fé. Então, que Deus possa abençoar você e eu sugiro que vocês, ouvintes da nossa programação, continue a nos ouvir, continue a acompanhar esses estudos, que eu sei que será de grande ajuda para você, meu irmão e minha irmã, que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Que Deus abençoe você e continue na nossa programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.